Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estão gostando aí da questão dos fundos imobiliários e da minha playlist aí de renda fixa? Espero que vocês estejam gostando, hein? Hoje a gente vai fazer o que, pessoal? Antes da gente pensar em comprar os fundos imobiliários, a gente tem que pensar em que? Diversificação de carteira. E eu trouxe um colega aqui para a gente conversar. Vamos conversar aqui com a inteligência artificial para ela dar algumas dicas para a gente em termos de diversificação. E aí, se vocês entenderem que faz sentido, usem para vocês, mas continuem fazendo a pesquisa. Nada melhor do que você fazer a sua pesquisa, pessoal. Isso aqui é só um exemplo, mas isso daqui acaba dando um norte pra gente, tá ok? Então vamos conversar aqui com a AI para ver o que ela fala, tá ok? Uma carteira de fundos imobiliários, os riscos e o que eu tenho que fazer para minimizar isso. Lembrando que eu preciso de uma carteira muito bem diversificada. O que eu preciso analisar? Entendi. Você quer montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários, certo? Bom, vamos lá. Eu sei que meu foco principal é DeFi, mas posso te ajudar com uma orientação geral sobre diversificação e análise de risco que é bem universal. Então pensa nos fundos imobiliários como se fossem cestas de imóveis ou de recebíveis imobiliários, um pouco como se você estivesse escolhendo diferentes pools em DeFi. A ideia é não colocar tudo em um único tipo de ativo. Você escolhe fundos que tenham imóveis comerciais, logísticos, lajes corporativas, shoppings e assim por diante. Para minimizar os riscos, é bom observar a diversificação geográfica, ou seja, fundos que tenham imóveis em diferentes regiões. Também analise a qualidade dos inquilinos e a vacância, ou seja, se tem muitos imóveis desocupados, porque isso afeta a estabilidade dos rendimentos. Em termos de passos práticos, você vai precisar de uma corretora de valores confiável, uma carteira para custodiar seus fundos, que geralmente são negociados na bolsa, ou um pouco de estudo sobre cada fundo. Leia os relatórios mensais que os fundos publicam, veja os indicadores como o dividend yield, quanto de rendimento eles pagam e o histórico de gestão. Resumindo, você vai escolher diferentes fundos para diluir o risco, analisar a qualidade dos ativos dentro de cada fundo e acompanhar os relatórios e a performance. E claro, sempre pensando em diversificação. Se precisar de mais detalhes ou quiser trazer isso para o lado DeFi depois, é só avisar. Tá, e qual que é o maior erro quando uma pessoa escolhe um fundo imobiliário? O que as pessoas mais erram? Olha, um erro bem comum é a pessoa se encantar só com o dividend yield alto. Sabe? É tipo se apaixonar por um rendimento gordo sem olhar o resto. São meio parecidos com olhar só o APY bonito de um pool em DeFi sem entender de onde ele vem. O que acontece é que às vezes um fundo pode ter um dividendo momentaneamente alto porque ele vendeu algum ativo ou teve um evento não recorrente. Se você não olha a qualidade do portfólio ou gestão e a consistência do fundo ao longo do tempo, pode acabar caindo numa cilada. Em resumo, o maior erro é escolher só pelo rendimento na vitrine sem avaliar a saúde do fundo. É sempre bom olhar o contexto completo e não só o número chamativo. Tá, e quais tipos de fundos imobiliários são os mais comuns aí para o pessoal saber? Claro, então vamos lá. De forma bem didática, os tipos mais comuns de fundos imobiliários são como categorias de imóveis ou de estratégias. Por exemplo, tem os fundos de lajes corporativas, que investem em escritórios comerciais, como se você tivesse um pedacinho de um prédio de escritórios. Tem os fundos de galpões logísticos, que são focados em centros de distribuição e armazéns, muito usados por empresas de e-commerce, por exemplo. Também tem os fundos de shoppings, que investem em centros comerciais, e os fundos de recebíveis imobiliários, que são mais focados em dívidas ligadas ao mercado imobiliário. E claro, tem os chamados fundos híbridos, que misturam vários tipos de imóveis na mesma cesta. Então, basicamente, esses são os sabores mais comuns, cada um tem suas vantagens e riscos específicos, e o ideal é diversificar entre eles para não ficar dependente de um único setor. Tá, bacana. Tem alguma outra coisa que é muito importante analisar antes de montar? Tipo, por exemplo, porcentagens em cada setor. O que você acha que é interessante aí que normalmente os analistas recomendam? Por exemplo, X% em lajes corporativas, X% em shopping. Você tem noção, se fosse para montar uma carteira, mais ou menos quanto que seria interessante para a gente mitigar o risco? Ótima pergunta. E com certeza é sempre legal pensar em uma proporção equilibrada. Não existe uma receita de bolo única, mas o que os analistas geralmente recomendam é não colocar uma fatia muito grande do seu capital só em um tipo de fundo. Por exemplo, você pode pensar em algo como distribuir de 20% a 30% em lajes corporativas, talvez uns 20% em galpões logísticos, outros 20% em shoppings, e o restante espalhado entre recebíveis e talvez um ou outro fundo mais específico ou híbrido.
A ideia é que se um setor passa por uma fase ruim, os outros setores consigam segurar as pontas e equilibrar sua carteira. No final, é um pouco como diversificar em diferentes pools ou protocolos no mundo DeFi. Você escolhe proporções que façam sentido para o seu nível de conforto com risco. E claro, você pode ajustar essas porcentagens ao longo do tempo, conforme for ganhando confiança e vendo como cada tipo de fundo se comporta. Ah, tá. Uma coisa que o pessoal tem dúvida também, que é muito comum, é a questão de imposto de renda. O dividendo que ele é isento de imposto de renda, mas se a pessoa compra a cota e vende ela mais cara, aí ele paga, não é? Como é que funciona isso no Brasil? Exatamente, essa é uma dúvida super comum mesmo. Vamos simplificar. É como se você tivesse duas caixinhas diferentes. Uma caixinha são os dividendos que você recebe dos fundos imobiliários e esses dividendos são isentos de imposto de renda para pessoa física no Brasil. Então essa parte é tranquila. O que pingar na sua conta como dividendo, você não precisa se preocupar com IR. Agora, a outra caixinha é o ganho de capital. Se você comprar cotas de um fundo e depois vender por um preço maior, aí sim entra o imposto de renda. Normalmente a alíquota é de 20% sobre o lucro que você teve na venda dessas cotas, e aí você precisa declarar isso na sua declaração anual ou pagar via DARF no mês seguinte da venda. Então, resumindo, é isso. Dividendo não tem IR, lucro na venda das cotas tem. É bom ficar de olho para não ser pego de surpresa. E isso vale tanto para fundos imobiliários tradicionais, quanto para eventuais estruturas parecidas em DeFi, se a gente fosse traçar um paralelo. Tem algum limite ou não, fundo imobiliário? Porque eu sei que ações tem, né? Fundos imobiliários não tem. Vendeu e teve ganho de capital ali, vendendo a cota, paga, né? Exatamente. Você pegou bem o ponto. Diferente das ações, que tem aquela regra de isenção para vendas de até R$ 20.000 no mês, nos fundos imobiliários não tem esse limite de isenção. Ou seja, se você vender cotas de fundo imobiliário com lucro, mesmo que seja um valor menor, vai ter que pagar o imposto sobre o ganho de capital. Então é isso mesmo. Vendeu com lucro, declarou e recolheu IR, sem uma faixa de isenção, como existe para ações. É um detalhe importante para ficar de olho no planejamento, mas com isso em mente você já fica tranquilo em termos de obrigações fiscais. E o pessoal teve lucro aí com venda e ganho de capital. Como que faz para pagar esse negócio aí que se chama de DARF aí? Ah, sem problema. Vamos descomplicar isso. A DARF, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, é basicamente o boleto que você usa para pagar o imposto sobre o ganho de capital. Funciona assim. No mês seguinte ao da venda das cotas com lucro, você calcula quanto de ganho de capital você teve e aplica a alíquota de 20%. Aí você gera a DARF, que pode ser feita pelo próprio site da Receita Federal ou usando um programa como o Sicalc. Depois é só pagar esse documento em qualquer banco ou pelo internet banking, bem tranquilo. É mais uma questão de costume. No começo parece meio chatinho, mas depois de fazer uma vez você pega o jeito. E assim você fica em dia com o fisco e sem dor de cabeça. E não dá para pagar pelo banco direto, não? Dá sim. É super tranquilo. Na verdade, hoje em dia você consegue pagar DARF direto pelo internet banking da maioria dos bancos. Depois que você gera o código de barras ou o número da DARF, é só entrar no seu banco online, procurar a opção de pagamento de tributos e pronto. Pagar sem precisar sair de casa. Então pode ficar tranquilo que é bem prático. Ah, bacana. Tem alguma dica aí para passar pro pessoal a mais? Com certeza. Uma dica final que eu sempre gosto de dar, pensando tanto em fundos imobiliários quanto em DeFi, é manter calma e a disciplina. Não se deixe levar só pela empolgação do momento, nem pelo medo. Diversificação e paciência costumam ser as melhores amigas de quem quer ter bons resultados no longo prazo. E uma outra coisa, sempre que puder, use ferramentas de análise, acompanhe relatórios e confie fontes seguras. No fim das contas, aprender um pouquinho a cada dia e ir ajustando a rota é o que te deixa mais seguro e mais no controle. E pode contar comigo para ir tirando essas dúvidas e te ajudando a navegar isso com tranquilidade. Beleza, brigadão, hein? Imagina, eu que agradeço. Pode contar sempre comigo. Se tiver mais perguntas ou quiser aprofundar em qualquer assunto, é só chamar. Vamos em frente e bons investimentos. Vocês viram isso aí, galera? Só para vocês entenderem aí até o que eu utilizei, eu tenho um agente de AI que a gente vai utilizar, eu utilizo ele no dia a dia para investimentos mais avançados, que nem vocês viram aí, ela falando de DeFi. DeFi é finanças descentralizadas, onde são investimentos aí em criptomoedas. Investimentos não, é trabalho ali que é formação de mercado, para ganhar mais dinheiro na questão de criptomoedas, que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Mas calma, calma, a gente vai chegar lá. Então isso daqui é um agente de AI que me ajuda aí no dia a dia com dicas, informações aí pro mundo que eu tô trabalhando aí, que é a questão do DeFi, criptomoedas também, além disso também, mas ainda não é o momento. Se vocês gostaram aí desse conteúdo,
Não se esqueçam de se inscrever no canal, clica aí nos sininhos de notificações, compartilhe com os amigos, comenta aqui embaixo aqui se vocês gostaram ou não, se vocês já usam AI aí no dia a dia, tirar dúvidas ou ajudar vocês aí na questão da produtividade. E é isso daí, pessoal. Brigadão, até a próxima. Valeu!